Imagine a cena, uma noite abafada em San Diego, o ar pesado como o silêncio que antecede uma tempestade familiar. Eu, Lisa Dunn, 30 anos, sentada na sala que vira palcos de brigas e risadas desde criança, agora transformada em tribunal. Meu pai, Raymond, com as veias do pescoço saltando como cordas de violino tensionadas, esbravejava enquanto jogava um maço de contas sobre a mesinha de centro. Chega, Lisa. A loja está afundando, e você? Trancada no quarto brincando de desenvolvedora, enquanto seu irmão suja as mãos de trabalho real. Sua voz ecoava entre as paredes que guardavam décadas de memórias, e agora só desdém. Minha mãe Ellen, sentada no sofá de estampa floral desbotada, mantinha as mãos entrelaçadas como se rezasse por paciência. Seus olhos, porém, não buscavam os meus. Já te carregamos por tempo demais, soltou, com aquele tom falso de serena razão que esconde facas. O que vamos dizer aos vizinhos? Que nossa filha, aos 30, vive de sonhos enquanto a loja da família se desmorona. Cada palavra era um tijolo na parede que me separava deles. E então veio Austin, meu irmão, encostado na porta da cozinha com aquele sorrisinho de quem já saboreava a vitória. Aos 33, ele era o filho exemplar, representante comercial de uma rede de roupas, com seu apartamento na cidade e comissões que encheriam os olhos de qualquer um. Pai está certo, disse, como se fosse o juiz de uma causa já julgada. Eu tenho carreira, Lisa. Você tem um hobby. Um hobby que não paga aluguel. Sua risada seca foi a gota d'água. Mas eles não sabiam. Nenhum deles tinha ideia de que aquele hobby, um aplicativo de recomendações de moda personalizadas, alimentado por inteligência artificial e dados de tendências, já movimentava 3 milhões de dólares. Que boutiques locais testavam nossa versão beta e que em poucos meses, estaríamos revolucionando o varejo de moda. Tentei explicar, mas meu pai cortou o ar com um gesto brusco. Invenção? Queremos é mão de obra, não contos de fada. Sua decisão foi um veredicto. Arrume suas coisas e vá. Não vamos mais bancar seus devaneios. Não chorei. Não gritei. Apenas me levantei, com a calma de quem já viu o fim se aproximar há anos. Subi as escadas, enfiei algumas roupas, o notebook e o essencial em uma mochila. Quando desci, eles me encaravam como se eu fosse uma estranha. Meu pai, de braços cruzados. Minha mãe, olhando para o chão. Austin com aquele sorrisinho triunfante, como se minha saída fosse o troféu que sempre mereceu. Tudo bem, disse ao cruzar a porta. O batente se fechou atrás de mim com um estalo que soou como ponto final. 8 anos antes, naquela mesma sala, eu tinha 22 anos e um sonho queimando nas mãos. Acabará de largar a faculdade de ciência da computação em UC San Diego. Meus pais explodiram. Desistir por um aplicativo? Isso é loucura, berrou meu pai, enquanto minha mãe murmurava sobre vergonha e futuro jogado fora. Austin, é claro, riu, volta quando a realidade te esmagar. Mas eu e Tyson, meu sócio de dormitório e agora de jornada, acreditávamos naquele projeto. Um app que escaneava guarda-roupas, cruzava dados de tendências e conectava lojas locais a clientes de forma inteligente. Transformamos a garagem dos pais dele em nosso QG, laptops usados, pizza fria e noites em claro debruçados sobre linhas de código. Os primeiros testes falhavam. Os investidores riam. Até que uma doninha de boutique, depois de ver o sistema sugerir looks com precisão cirúrgica, sussurrou: "Isso pode salvar meu negócio." E salvou. Não só o dela, mas o meu daqueles que duvidaram, que riram, que me expulsaram como um fardo. 2 semanas depois de sair de casa, um convite chegaria ao correio deles. Uma festa. Uma revelação. O momento em que o mundo deles viraria de cabeça para baixo, e todas as mentiras que teceram sobre mim se desfariam como fios podres. Se você chegou até aqui, sabe o que é ser subestimado. Sabe o gosto amargo de lutar sozinho enquanto eles torcem pelo seu fracasso. Então me conte, qual foi a sua virada? Quando você provou que eles estavam errados? Seu relato é o combustível que me faz seguir. Compartilhe, curta, comente porque histórias como a sua são a prova de que o sucesso mais doce é aquele que cala os que duvidaram. Aquele primeiro contrato chegou 6 meses depois. Uma rede de moda de San Diego pagou por uma integração personalizada, nosso primeiro cheque de 5 dígitos. Cada centavo foi reinvestido, servidores mais potentes, um designer freelancer, refinamentos na inteligência artificial para prever tendências a partir de dados das redes sociais. Meu pai ligava esporadicamente, insistindo para que eu voltasse para a faculdade ou assumisse um turno na loja. Trabalho de verdade é encher balcões, não ficar no computador, ele dizia. Eu encurtava as visitas, desviando das perguntas sobre progresso. Mas os avanços falavam por si.
A versão 2.0 adicionou links de e-commerce e parcerias com marcas de médio porte para a receita de afiliados. Foi quando os investidores notaram. Um fundo anjo do Vale do Silício injetou capital semente após uma demonstração em um evento de tecnologia. Mudamos para um escritório minúsculo em Sorrento Valley. Contratamos mais 2 desenvolvedores. Os downloads do app dispararam, monetizados por recursos premium e licenças B2B para varejistas. Aos 25 anos, os lucros decolaram. Uma atualização com realidade aumentada para provadores virtuais explodiu o engajamento. Fechamos acordos com redes nacionais, reinvestindo cada dólar no crescimento. Comprei um apartamento modesto à vista com vista para o Pacífico. Sem empréstimos, sem alarde, apenas a chave na mão e o som das ondas. Mas nas reuniões de família nada mudou. Austin se gabava das metas de vendas, meu pai reclamava do movimento na loja, minha mãe perguntava se eu já tinha arrumado um trabalho de verdade. Eu apenas assentia, está estável, escondendo a trajetória de milhões. O marco dos 3 milhões veio aos 28, com um contrato de licenciamento para uma gigante do varejo. Tyson me deu um tapa nas costas no nosso novo escritório, agora com janelas e uma equipe de 20. Bootstrapamos com inteligência, nenhum carro chamativo, todo o dinheiro voltado para escalar. Dirigia meu sedã surrado aos jantares de família, vestia jeans poídos. Que pensassem que eu ainda lutava. No fundo, torcia para que reconhecessem a minha garra, não o meu diploma. Mas eles não mudaram. Meu pai insistia no varejo tradicional, ignorando como nosso app poderia digitalizar o estoque da loja dele. Uma vez, sugeri provadores virtuais para atrair clientes online. Modinha para adolescente ele descartou. Para evitar pressões, enterrei os sucessos. Nenhuma menção a reuniões de conselho, relatórios de receita ou expansão para Los Angeles. O sigilo virou uma armadura contra o ceticismo deles. Tyson entendia a dupla vida. Eles estão perdendo a revolução, ele dizia nas nossas sessões de estratégia até tarde. Lançamos versões corporativas, consultorias para varejistas em todo o país. Meu patrimônio crescia, mas as visitas à casa se resumiam a tanques de vinhos obrigatórios, onde eu suportava olhares de pena pelo meu fase de tecnologia. 8 anos de luta forjaram uma resiliência de aço. O sonho da garagem virou uma empresa próspera. Mas para eles, eu ainda era desistente. Esse descompasso alimentava uma determinação silenciosa. O sucesso nos meus termos, invisível ao julgamento deles. Até que 2 semanas depois de eu sair, o telefone tocou. Era minha prima Sheila Walsh, 27 anos, barista em Mission Beach, que só ligava quando fofoca familiar fervia. Sua voz veio hesitante, como se temesse ser flagrada. Lisa, você está bem? Não queria mexer nisso, mas vi uns posts no grupo de pequenos negócios de San Diego. Sua mãe, Ellen Dunn, está contando para todo mundo que seu app quebrou. Diz que você está falida, pulando de sofá em sofá de amigos, ou até nas ruas. Tem gente comentando, mandando orações. Congelei na cozinha do meu apartamento, a xícara de café parada a meio caminho dos lábios. Ellen tecendo mentiras. Sheila continuou, a voz mais baixa. Ela postou sobre amor duro, como a família teve que cortar uma filha desorientada para ensinar responsabilidade. Já está no grupo da igreja também. Desliguei, a raiva fervendo, mas precisei de provas. Ao acessar uma antiga conta poupança da adolescência, que eu havia esquecido de fechar depois de me mudar, levei o golpe final. 2 retiradas em 3 dias, 15 mil reais no total. Notas de transação mostravam transferências internas, depois um cheque administrativo emitido. A assinatura autorizadora? Ellen Dunn, ainda como co-titular desde quando meus pais abriram a conta para emergências. Meu estômago revirou. Aquele dinheiro vinha dos primeiros freelas do app, guardado como semente para mim e Tyson antes dos grandes contratos. Ellen havia entrado no banco, usado seu acesso e esvaziado tudo. Sem mensagem, sem ligação. Só o vazio. Rolei o Instagram e lá estava Austin, sorridente ao lado de um cupê esportivo, cromado sob o sol de San Diego. Legenda: upgrade no jogo. Obrigado à família pelo apoio nesse luxo. Quando você se esforça certo, a família te segura. Comentários de colegas de vendas, clientes da loja. As datas batiam com as retiradas. A entrada de um leasing que ele não pagaria só com comissão. A preferência ficou clara. Austin, o filho dourado com seu emprego estável, era recompensado. Eu, a fracassada, servia de pano de fundo para o teatro da mãe. Ellen me pintava como indigente para se vitimizar, transformando meu silêncio em moeda de troca. Não era mais decepção passiva. Era roubo calculado,
Usar minhas economias escondidas para bancar a imagem dele, enquanto me apunhalavam pelas costas. Fechei o notebook com força, andando de um lado para outro na sacada com vista para o oceano. A tentação de ligar para Ellen, de confrontar Austin, queimava. Mas a fúria esfriou em estratégia. Eles distorceram minha descrição em arma contra mim. Uma briga direta só alimentaria o fogo. Melhor cavar fundo, expor a podridão toda antes de agir. Ao puxar os extratos, padrões surgiram. A conta ligada a dívidas da loja, sangrando para despesas pessoais. Os posts de Ellen no grupo da igreja amplificavam a farsa. Prints que Sheila me enviou mostravam atualizações chorosas, rezando pela nossa filha perdida nas ruas. Fóruns locais ecoavam pena pelos Dan. Enquanto meu app era taxado de golpe falido, Austin cravou a faca. Stories de test drives, etiquetas de concessionária marcando Ellen com corações. 15 mil reais explicavam o milagre do carro. Ele afundava em dívidas de cartão por noites na cidade, mas a família o salvava, enquanto me descartavam. A traição mais cruel vinha dela. A mulher que coassinou por segurança, agora usava isso como arma. Anos de comentários velados sobre minhas escolhas viraram humilhação pública e furto. A risada de Austin naquela noite ecoou na minha cabeça. Mas isso provava um sistema. Ele prosperava às minhas custas, eles me apagavam para preservar a fachada. A decisão se solidificou, nenhum surto emocional. Contrataria profissionais para rastrear cada fio, finanças, boatos, conexões. Tyson ofereceu apoio por mensagem, mas guardei os detalhes. Isso exigia precisão, não pânico. A dupla vida que me protegeu no sucesso agora me armava. A ignorância deles era minha vantagem. Sheila mandou mais prints, avisando que a fofoca escalava. Agradeci, a voz firme, enquanto já traçava os próximos passos. O roubo não era aleatório. Estava ligado a um desespero mais profundo. Hora de descascá-lo camada por camada sem alertá-los. Em vez de ligar para casa, disquei o número da minha advogada Clara Reis. A guerra começava, e eles nem sabiam que já estavam no tabuleiro. A mesma tarde, Clara Reis, uma advogada corporativa afiada, nos seus 40 e poucos anos, com escritório no coração de San Diego, atendeu ao segundo toque. Conheci-a por indicação em uma conferência de tecnologia 2 anos antes, e a mantive sob contrato para negociações de negócios. Sempre eficiente, sem rodeios. Clara, é Lisa Dunn. Preciso de um mergulho profundo nas finanças da loja da minha família. Tudo. Empréstimos bancários, dívidas, cada detalhe. Ela não questionou motivações, apenas pediu dados concretos e garantiu descrição. Sua equipe agiu rápido. Até o amanhecer seguinte, os relatórios pousaram na minha caixa de entrada, implacáveis. A loja afundava em vermelho, esmagada pelos gigantes do e-commerce e pelas redes de fast fashion que dilaceravam preços. A operação de Raymond, um varejista de médio porte em um shopping decadente à beira da Highway 5, sufocava sob montanhas de empréstimos para estoques que apodreciam nas prateleiras. Ele apostara alto na expansão durante um breve surto de otimismo no varejo, e agora a conta chegava. Inquilinos desertando, hábitos de consumo migrando para o digital. O banco preparando-se para se livrar do ativo podre, como de praxe na Califórnia com dívidas problemáticas. Aqueles números acenderam a estratégia. Crie uma empresa de fachada, ordenei a Clara em sua sala de reuniões, minimalista e fria como um escalpelo. Algo genérico. Pacific Ventures LLC. Nenhum rastro que levasse a mim. Ela cuidaria dos registros por meio de estruturas anônimas, abordando o banco para comprar a dívida inadimplente por migalhas, centavos pelo dólar, uma limpeza rápida antes do fechamento do trimestre. Ter a dívida nas mãos significava controlar o destino de Raymond, ameaças de execução, renegociação de termos, alavancagem sem confrontos diretos. Enquanto isso, a mídia jogava a meu favor. Thomas Dunn, jornalista de tecnologia do San Diego Business Journal, 40 anos e um faro aguçado para histórias de disruptores, me enviou um e-mail. Seu app está redefinindo a personalização no varejo. Queremos um mergulho na sua trajetória para nossa edição de inovação. Aceitei na hora, agendando a matéria. Seria o meu holofote público, esmagando o mito do meu fracasso exatamente quando a jogada da dívida se fechasse. Edward Stone, o fornecedor de tecidos do meu pai, um homem rústico nos seus 60, que lidava com a loja há décadas, me procurou naquela semana, inesperadamente. Sua voz, áspera como lixa, cortou o ar. Lisa, seu pai está afundado. Parcerias desmoronando. Ignorou meus alertas sobre estoques excessivos, apostou pesado em linhas sazonais que viraram sucata. Os bancos estão de olho. Fala-se em liquidação se não houver um milagre.
Suas palavras confirmavam os dados de Clara, mas a frialdade com que as absorvi surpreendeu até a mim. A loja cambaleava à beira da falência, seus ativos vulneráveis. Agradeço o aviso, respondi, neutra como uma lâmina. A frustração de Edward com a teimosia de Raymond, sua recusa em abraçar o digital, os mesmos conselhos que eu dera anos antes e que agora se voltavam contra ele, era mais uma peça no meu tabuleiro. Os updates de Clara chegavam em ritmo cirúrgico. A empresa de fachada foi criada sem ruídos. A oferta foi apresentada à divisão de ativos problemáticos do banco. As negociações se encerraram com um aperto de mão, o portfólio completo da dívida, adquirido por 40 centavos no dólar, o dinheiro transferido na mesma hora. Agora, eu segurava as rédeas. Cobranças, vendas de ativos, reestruturações operacionais, tudo sem que um único fio me ligasse à operação. A matéria do jornal adicionou potência ao golpe. Thomas me entrevistou no meu escritório, cavando detalhes sobre as lutas iniciais, a escalada dos lucros. Nenhuma menção à família, orientei, guiando a narrativa para resiliência e inovação. As fotos me capturaram no comando, demonstrando o app em tempo real. A publicação estava marcada para logo após a aquisição da dívida, timing perfeito. Com as peças encaixadas, desenhei os convites. Papel creme, caligrafia elegante. Raymond, Ellen e Austin Dunn são cordialmente convidados a celebrar um novo empreendimento de Lisa Dunn. Gala noturna no Crestview, o ponto mais cobiçado à beira-mar de San Diego. Sem RSVP, sem pistas, apenas o brilho de um lugar que eles sempre almejaram, mas nunca puderam bancar. Eles morderiam a isca, atraídos pela confusão e pela ganância, especialmente depois que a matéria explodisse. Previu o caos com uma frieza quase voluptuosa. A negação de Raymond racharia sob o peso das notificações de dívida. Os boatos de Ellen se voltariam contra ela sob o meu holofote. O sorriso arrogante de Austin azedaria ao me ver no topo. A gala seria o tribunal da revelação. Propriedade exposta. Roubo à vista. Máscaras desfeitas. Clara preparou as contingências. NDAs, declarações à imprensa, execução à prova de falhas. Tyson revisou os planos em uma chamada segura, impressionado com a precisão dos lances. Isso vira o jogo, observou. Uma ligação de Edward confirmou a pressão do banco aumentando, acelerando o cronograma. Cada fio apertava o laço, tecido sobre a cegueira deles diante da minha ascensão. As sessões de estratégia com Clara afinaram os detalhes. A execução da dívida começaria sutil, depois se tornaria implacável. O lançamento da matéria acenderia o pânico, mensagens desesperadas, os convites chegando em meio ao turbilhão. Sua imagem de família perfeita, loja estável, filho bem-sucedido, desmoronaria por dentro. E então o artigo foi publicado. De repente minha caixa de entrada explodiu. A capa do San Diego Business Journal estampava meu app como um divisor de águas no varejo, detalhando fluxos de receita e vantagens inovadoras. As compartilhagens em redes sociais e feeds locais projetaram meu sucesso de 3 milhões sob os refletores. As mensagens de Raymond suplicavam por reuniões. As ligações de Ellen caíram na caixa postal, entrecortadas por soluços sobre mal-entendidos. Os demais de Austin misturavam parabéns com sondagens sobre como poderíamos ajudar a loja agora. Seu choque reverberou em grupos comunitários, desmontando a narrativa da filha problemática da Dropout quebrada. Da noite para o dia, a gala se desenrolou no Crestview, um cenário reluzente com vista para o Pacífico e ilustres de cristal valetes estacionavam carros de luxo. Convidados internos sob medida circulavam com taças de champanhe. Minha família chegou propositalmente atrasada, os olhos percorrendo o salão com desconforto. Por que nos convidar para o seu novo empreendimento? A pergunta pairava no ar, enquanto Raymond ajustava o blazer, Ellen apertava a bolsa como se fosse um escudo, e Austin mexia nas pulseiras, o sorriso forçado. Todos ali, envoltos em uma aura de direito que desandava diante daqueles trajes caros e do brilho dos cristais. Subi ao palco após os aperitivos, o foco das luzes aquecendo a presença de Tyson ao meu lado. Obrigada a todos por estarem aqui. Hoje celebramos não apenas crescimento, mas a recuperação do que é meu. Os rostos se viraram. Os deles empalideceram quando Clara deslizou os avisos de dívida sob os pratos. Pacific Ventures agora é dona dos empréstimos da sua loja, pai. Dívida inadimplente que comprei por completo. O garfo de Raymond caiu com estardalhaço, o rosto cinzento. Você? Como? A negação o engasgou, o suor brotando à medida que os números afundavam. Execução total iminente, a menos que cedesse aos meus termos.
Ellen congelou a taça de vinho tremendo entre os dedos, suas performances de mártir evaporando em silêncio. Nenhuma desculpa, apenas o vazio onde antes fluíam os boatos. O foco se voltou para Austin. E aquele carro esportivo? Bancroll da mãe, sacando 15 mil da minha antiga conta. Dinheiro que ela coassinou enquanto eu construía impérios nas sombras, irmão. Ele gaguejou, as desculpas morrendo na garganta, mas os rastreamentos bancários de Clara o pregavam na parede. O murmúrio da plateia cresceu. Sua fachada de vendedor bem-sucedido rachou. Então, Lynn Crane emergiu das sombras. Minha antiga confidente da faculdade, 30 anos como eu, que visitará meu escritório fingindo apoio. Sussurros da equipe revelaram sua traição, ciúme corrosivo pela minha ascensão. Ela cercara Ellen semanas antes, alimentando-a com segredos em troca da promessa de um emprego na loja. Lynn Crane, minha melhor amiga, te deu informações por uma migalha de poder. Ela corou, admitindo que a inveja a consumira. Você parecia intocável, resmungou, mas o estrago estava feito. Sua carreira estagnada queimava sob o reflexo do meu sucesso. Tyson Holt avançou, acionando o projetor. Temos os planos aqui. A tela iluminou-se com blueprints, números, contratos. A partir de hoje, esta loja tem duas opções: se render à reestruturação nos meus termos, ou desaparecer. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer palavra. Eles finalmente entendiam. O jogo sempre fora meu. E o tabuleiro, agora, era uma armadilha. A reestruturação não era apenas um plano. Era uma cirurgia precisa. A integração do aplicativo virtual Trion com o e-commerce da loja física não era uma opção. Era a única saída para sobreviver em um mercado que já os havia esquecido. Seu legado sobrevive, pai, disse, enquanto os gráficos projetados revelavam a verdade nua. Números em vermelho se transformando em verde sob minha gestão. Nada de negação teimosa, nada de sempre fizemos assim. O modelo híbrido, prateleiras físicas sincronizadas com vitrines digitais, algoritmos sugerindo looks em tempo real, era o futuro que eles recusaram enxergar. Raymond afundou na cadeira, os argumentos morrendo em seus lábios antes mesmo de serem pronunciados. Ellen baixou os olhos, as mãos trêmulas apertando a bolsa como se pudesse esconder a derrocada. Austin, sempre o performista, agora se contorcia no canto, isolado, como um ator sem plateia. As perguntas dos convidados voavam, uns incrédulos, outros ávidos por detalhes. Os colegas de tecnologia aplaudiam, reconhecendo a sinergia que eles jamais compreenderam. Os locais murmuravam, calculando o estrago. E a família? Cascas vazias. O império de Raymond escorria entre os dedos. A narrativa de Ellen desmoronava como areia. A fachada de Austin era arrancada à força. Nenhum, por favor, cortou o zumbido da sala. O peso da traição sufocava qualquer réplica. Eu fechei minhas palavras com a precisão de um verdugo. O sucesso exige cortar o que não serve mais. O aplauso subiu, ecoando como uma sentença, enquanto eles permaneciam paralisados, os laços se desfiando para sempre. Quando as luzes do salão se apagaram, deixei-os ali, atordoados, abandonados nas sombras de suas próprias escolhas. Meses depois, a Pacific Ventures liderou a transformação. Eu injetei capital, recursos e uma visão que eles nunca tiveram. Aquela loja de strip mall, antes o monumento à estagnação, renasceu como uma rede moderna, pop-ups elegantes, quiosques interativos onde clientes experimentavam looks virtuais antes de tocar no tecido. Espelhos de realidade aumentada sincronizados com minha plataforma analisavam silhuetas, sugeriam combinações de fornecedores nacionais, eliminavam a dúvida da compra. As filiais se multiplicaram, La Jolla, Mission Bay, atraindo millennials que preferiam a fluidez do híbrido aos labirintos de shoppings ultrapassados. 200% de crescimento no primeiro trimestre. As integrações do app impulsionavam pedidos online para retirada em loja, criando um ecossistema que eles nem sonhavam possível. Raymond Dan, rebaixado a figurante. Sem cargo na gestão, apenas uma mesada de consultor, condicionada ao silêncio. Seus métodos arcaicos, caixas registradoras só em dinheiro, recusa em aceitar Pix, desprezo por Analytics, foram extintos como dinossauros. Seu nome permaneceu na fachada, mas a alma do negócio agora batia no ritmo dos dados, não das tradições. Seu legado era uma assinatura em contratos operados por profissionais. A revelação da gala se espalhou como fogo em palha. San Diego inteira soube. O herói local era um homem afundado em dívidas, acusado de roubar o futuro da própria filha. Clientela leal boicotou as lojas. Os grupos da igreja de Ellen sussurravam sobre hipocrisia familiar. Treais no Facebook dissecavam a queda dos Dan, linkando posts antigos como provas.
As lojas rebrandizadas, agora com a Clean Fashion Collective, cortaram todos os laços. Raymond vagava pela unidade original, um fantasma assistindo estranhos gerenciarem sua criação. A amargura o consumia, transformando-o em uma sombra. Nenhum aperto de mão com fornecedores, nenhuma parada festiva. Apenas a derrota muda, engolida em silêncio. Austin desabou primeiro. Suas comissões evaporaram com o escândalo. Ninguém queria fazer negócios com o irmão do ladrão. O crédito congelou. A falência chegou como um socorro. O cupê esportivo foi levado pelo banco. Ele vendeu gadgets e móveis por migalhas, voltando para o quarto de adolescente na casa da família. Ninguém o contratava, os títulos das notícias o precediam. Sem flexões no Instagram, apenas turnos em postos de gasolina. O ego que um dia o sustentava agora era pó. Ellen desapareceu dos círculos sociais. Seus papéis na igreja foram revogados. Amigas se afastaram, desconfortáveis com a mentira que sustentaram por anos. Ela se trancou atrás de cortinas fechadas, evitando espelhos que refletissem sua antiga performance de mártir. Nenhum chá de fofoca, nenhuma corrente de oração. A traição a havia calado para sempre. Clara Reis formalizou o acordo de no contact. Finalmente livre. Sem jantares forçados, sem chantagens emocionais. Meu foco era escalar. Tyson e eu levamos o app para o nível nacional, fechando rodadas de venture capital para lançamentos na costa leste. As salas de reunião vibravam com estratégias, não com resmungos. Nossa parceria se solidificou em respeito mútuo, dois visionários que entendiam o jogo. Sheila Walsh, antes uma barista, tornou-se minha aliada de marketing, tecendo pontes com a comunidade que eles haviam queimado. Jantares com eles preenchiam o vazio que a família deixou, uma rede construída na confiança, não no sangue. Essa provação me ensinou lições brutais. A autossuficiência vence laços que te subestimam. 8 anos de luta provaram que os céticos estavam errados. Perseguir tecnologia contra a maré do tradicionalismo, prateleiras versus algoritmos, forjou uma resiliência que eles jamais entenderiam. Famílias se apegam a scripts ultrapassados, premiando caminhos seguros, como as vendas de Austin, enquanto esmagam os que ousam arriscar. Apostar em si mesmo em silêncio, constrói impérios. Os azarões sobem ignorando o ruído, escalando até que a verdade grite tão alto que ninguém possa fingir não ouvir. Para vocês, os que foram menosprezados por sonhar grande, confiem na visão. Rasguem diplomas se eles aprisionam sua paixão. Comecem na garagem se necessário. O sucesso cala os críticos, mas é a crença interna que alimenta a jornada. Expectativas tradicionais desmoronam diante de futuros movidos a dados. Adaptem-se ou desapareçam, como Raymond fez tarde demais. Obrigado por testemunhar essa ascensão. Seu tempo aqui honra a luta. Se sua família zombou de suas ambições, compartilhe abaixo. Qual sonho você perseguiu apesar das dúvidas? Suas histórias são o combustível que mantém essa conversa real. Curtidas e inscrições mantêm a verdade viva. Vamos nos elevar juntos.